O mercado de pulgas era um labirinto de cores desbotadas e cheiros antigos. Cada banca parecia contar uma história, como se os objetos abandonados falassem de tempos que ninguém mais lembrava. André caminhava sem rumo, atraído pelo caos organizado daquele lugar. Era uma manhã de domingo, e o silêncio que pairava sobre as vielas do mercado contrastava com sua mente inquieta. Escritor de meia-idade, André estava perdido. O bloqueio criativo que enfrentava há meses parecia uma prisão invisível. Ele se questionava se sua carreira tinha chegado ao fim, e aquela sensação o corroía como ferrugem. Talvez fosse isso que o atraíra ao mercado. A esperança de encontrar algo inesperado, um artefato esquecido que despertasse sua imaginação. Foi então que viu o caderno. Ele não era o objeto mais chamativo da banca onde repousava, cercado por quinquilharias e papéis empoeirados. A capa de couro preto estava gasta, marcada por rachaduras que lembravam cicatrizes. Algo naquele caderno parecia errado. Não era um objeto bonito ou precioso, mas André sentiu como se o caderno o observasse. Era uma sensação irracional, mas impossível de ignorar. "Quanto custa?", perguntou, sentindo-se idiota por se interessar por algo tão simples. O vendedor, um homem de idade avançada com olhos que pareciam cansados demais, deu de ombros. "Para você, quase nada. Apenas leve." André franziu a testa, mas não insistiu. Pagou uma quantia simbólica e deixou o mercado com o caderno em mãos. Enquanto caminhava para casa, sentia uma satisfação inexplicável, como se tivesse encontrado algo destinado a ele. Ele não sabia que, ao abrir aquele caderno, estava cruzando a primeira de muitas fronteiras perigosas. A noite caiu, e André sentou-se em sua escrivaninha. O caderno repousava na mesa, silencioso, mas imponente. Ele hesitou antes de abri-lo, como se instintivamente soubesse que aquele objeto carregava um segredo. Quando finalmente levantou a capa, encontrou páginas de papel amarelado, grosso e áspero, como se o tempo houvesse moldado cada folha. Não havia nada escrito, mas a página parecia vibrar de expectativa, como se aguardasse algo. André riu de si mesmo. "Impressão minha", murmurou, pegando sua caneta. Decidiu escrever algo simples, apenas para romper o bloqueio criativo. Escreveu sobre um acidente de trânsito. 2 carros colidindo em uma esquina movimentada, sem vítimas graves, mas com motoristas atônitos discutindo. Era uma cena banal, mas as palavras fluíram com uma facilidade que ele não sentia havia meses. Quando terminou, André fechou o caderno, sentindo-se levemente zonzo, como se o ato de escrever tivesse custado mais energia do que deveria. Ignorou o incômodo e foi dormir. Na manhã seguinte, ao sair para comprar café, parou abruptamente. Na esquina de sua rua, viu 2 carros amassados, exatamente como havia descrito. Os motoristas discutiam, suas vozes ecoando na calçada. André ficou imóvel, o café esquecido. Seria coincidência? Ou algo que ele escrevera havia se tornado real? Nos dias seguintes, André não conseguia tirar o caderno da cabeça. A cena do acidente parecia persegui-lo, uma memória que ele não conseguia classificar. Para acalmar seus pensamentos, decidiu realizar um experimento. Naquela noite, sentou-se à mesa com o caderno e descreveu uma cena ainda mais simples. 2 homens discutindo sobre o clima em frente a uma padaria. Dessa vez, tomou cuidado para observar como se sentia. As palavras surgiram com a mesma fluidez hipnótica, mas ao terminar, sentiu-se esgotado. Sua respiração estava pesada e um suor frio cobria sua testa. Na manhã seguinte, ao passar por uma padaria, André parou novamente. 2 homens estavam na calçada, conversando sobre o clima, exatamente como ele escrevera. Cada palavra, cada gesto, era uma réplica precisa do que ele havia imaginado. Dessa vez, não podia negar. O caderno tinha algum tipo de poder. Ele sentiu um frio na espinha, mas junto com o medo,
veio um impulso insano de testar os limites do que poderia fazer. André começou a usar o caderno regularmente, explorando seu poder. Escrevia histórias pequenas, inofensivas, um cachorro perdido encontrado por seu dono, uma chuva repentina salvando um campo seco. Em todas as ocasiões, os eventos se materializavam, mas a cada história, André sentia-se mais fraco. Sua pele perdeu o viço, seus olhos ficaram encovados, e então as margens do caderno começaram a mudar. Símbolos apareceram, gravados como cicatrizes, palavras que ele não reconhecia. Ele tentou apagá-las, mas elas resistiram, como se fizessem parte do próprio papel. Em uma noite, enquanto folheava as páginas, encontrou algo que não havia escrito. Uma frase, em letras vermelhas, dizia: "Você escreve, eu tomo." "Quem está aí?" gritou, sentindo a garganta seca. A única resposta foi o som do vento. As mensagens continuaram aparecendo, cada vez mais claras. O caderno parecia vivo, e André começou a perceber que suas histórias já não eram inteiramente suas. Algo parecia influenciar o que ele escrevia, guiando sua mão de forma sutil. Desesperado por respostas, ele voltou ao mercado de pulgas, mas o vendedor havia desaparecido. Os vizinhos disseram que o homem não era visto há semanas. De volta à mesa, André decidiu confrontar o caderno. Escreveu sobre si mesmo, sobre o poder do caderno e sobre uma figura sombria que surgia para levá-lo. À medida que escrevia, as sombras na sala começaram a se mover. Quando terminou, a luz apagou-se. Um frio tomou conta do ambiente e ele viu a figura que havia descrito. Uma sombra alta e densa, com olhos que brilhavam como carvões. "Eu te dei poder e agora quero o que é meu", disse a voz, que parecia vir de todos os lados. Na manhã seguinte, o apartamento de André estava vazio, exceto pelo caderno, repousando na mesa. Um visitante inesperado, um amigo preocupado, encontrou o caderno e leu as últimas palavras de André. "O poder tem um preço. Não toque neste caderno." Mas assim como André, ele não resistiu, e o ciclo recomeçou. Na periferia da cidade, havia um hotel que parecia ter parado no tempo. Suas paredes externas, desgastadas pelo clima, exibiam um ar de imponência envelhecida, e os vitrais empoeirados refletiam uma luz mortiça ao entardecer. Era famoso tanto por sua arquitetura vitoriana, quanto por um mistério inquietante. Um quarto que ninguém ousava mencionar. Helena, jornalista com um gosto peculiar por histórias sobrenaturais, chegou determinada a explorar o enigma. Enquanto o recepcionista lhe entregava a chave, sua mão hesitou. "Há algo que eu deva saber sobre este quarto?" ela perguntou, apontando para o número marcado na chave. O homem não respondeu de imediato. Seus olhos evitaram os dela, mas um sussurro escapou antes que ele pudesse se conter. "Eu não dormiria lá." Helena apenas sorriu. Advertências desse tipo já não a impressionavam. O elevador, que parecia gemer em cada andar, a levou até o corredor principal. As lâmpadas piscavam suavemente, como se disputassem espaço com uma escuridão que se recusava a ceder. O quarto, no final do corredor, parecia esperá-la. Ao entrar, foi recebida por um ambiente que exalava história, ou algo mais antigo. O papel de parede, desbotado em um tom dourado doentio, estava marcado por manchas que lembravam impressões de mãos. Uma penteadeira de madeira escura ostentava uma escova de prata, suas cerdas manchadas de algo indefinido. Um relógio de bolso, com seus ponteiros parados, repousava ao lado de uma fotografia rachada de um casal sorridente, embora seus olhos no reflexo parecessem tristes. Helena examinou os objetos, sentindo uma leve vertigem. Cada um parecia conter um peso, como se guardasse um fragmento de uma vida encerrada de forma abrupta. A fotografia, especialmente, a deixou inquieta.
Sob o reflexo de uma lâmpada vacilante, o casal parecia se mover. A sensação de desconforto cresceu ao longo da noite. Vozes sussurravam em um tom baixo, quase hipnótico, vindo de todos os cantos do quarto. Inicialmente, ela tentou ignorá-las, atribuindo o som a alguma corrente de ar. Mas quando os reflexos no espelho começaram a mudar, Helena congelou. Ela não estava sozinha. Os rostos no espelho se multiplicaram. Homens e mulheres, com expressões de desespero, a encaravam. Um deles parecia mover os lábios, tentando lhe dizer algo. Ela se aproximou, e a voz veio, clara e fria. Saia, antes que seja tarde. Assustada, Helena correu para a porta. A maçaneta, fria como gelo, não se mexia. Empurrou com força, gritou por socorro, mas o silêncio do corredor permaneceu absoluto. Voltou-se para a janela, mas não havia mais cidade lá fora. Apenas uma escuridão opressiva que parecia engolir o mundo. Ela desceu as escadas correndo, ou pelo menos tentou. O hotel parecia distorcer ao seu redor, os corredores alongando-se como um pesadelo sem fim. Quando finalmente chegou ao saguão, viu pessoas, o recepcionista, hóspedes, turistas, mas ninguém reagiu à sua presença. "Me ajudem!" ela gritou, mas sua voz ecoou sem resposta. Tentou tocar um casal que passava por ela, mas sua mão atravessou os ombros deles como se fossem feitos de fumaça. Uma onda de desespero tomou conta dela. Ela não existia mais. Sem forças, subiu de volta ao quarto como se algo invisível a conduzisse. Quando abriu a porta, os rostos do espelho agora sorriam. Ela reconheceu um deles. Era o reflexo dela mesma. Helena afundou na poltrona. A escova de prata, o relógio parado e a fotografia estavam em seus lugares, como se esperassem o próximo hóspede. Na manhã seguinte, um jovem casal entrou no hotel, sorrindo com entusiasmo. "O quarto mais famoso? É mesmo assombrado?" perguntou o rapaz ao recepcionista. O homem hesitou antes de responder. "Não aconselho, mas é escolha de vocês." Ele deslizou uma chave sobre o balcão.